Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Magui. Boa noite. Boa noite, Ione. Boa noite, Renê. Boa noite, Rubem. Ana, Giovana. Boa noite, Boa Bruno. noite. Boa noite. Boa noite, Rubens. Ei, Rubens, Oi, boa Rubens. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivane. Boa noite, Rubens. Oi, boa noite, boa noite. Oi, Sidney. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Suzana. Tudo bem? Porrada, vou desligar o áudio. Márcia. Tchau. Boa noite, hein? Boa Sucesso. noite, boa noite. Parece que ele falou boa noite, Renê. Boa noite, boa noite, boa noite, Renê. Olha lá, boa noite, Binho. Boa noite. Boa noite. Tem mais gente aqui que eu não sei, todo mundo. Mariana, boa noite. Oneide, Cida, tudo bem? Maria Antônia, Zago, Gracia, Mali. Eu. Rubens, Eu? nós estamos com 192 pessoas no YouTube Pula lá. e aqui na sala 34. Uau! 200 pessoas. Nise da Silveira bombando. Isso. Grande. Lembrou dele, filho? Sabe que hoje é dia de Santa Catarina de Alexandria. E eu, algum tempo atrás, comentava com a Tereza que eu sonhei com ela. E aí eu descobri que ela é a padroeira dos filósofos, dos estudantes, das pessoas que querem aprofundar as coisas. Aqui, ó, tem mais aqui, ó. Quer fazer xixi, amor? E da Universidade de Paris e do estado de Santa Catarina. E esse astronauta aqui? Opa! Olha, E não sabia que a apresentação seria hoje, justamente no dia que se comemora essa data dela. ótimo. Então, já são 19 horas, mas vamos esperar mais uns 5 minutinhos, Rubens? Tá bom. Porque isso eu tomo uma aguinha. É Santa Catarina, da onde? Alexandria. Catarina de Alexandria. Oi, Tereza. Doutor. Ei, Denise. Oi, Denise, tá bom? Tudo bom? Oi, Doutora Denise, Raquel, tudo bom, Denise? tudo bem? Que bom te ver. Bom ver vocês Cacilda. também. Cacilda, legal. Ei, Nilo. Rubinho. Grande abraço, Nilo. Oi, Antônia? Isso, Rubens. Parabéns, viu? Obrigado. Grande abraço para ti, Para saudade. você também. Saudade, Rubinho. Laura, Boa noite para todos. Nilo, tudo bem? Boa noite. Você é a Maria Antônia? É, estou reconhecendo pela voz. Sou eu mesmo, Márcia. Essa voz, né? Nós duas não tem como esquecer a voz uma da outra, né, Márcia? De jeito nenhum.
Boa noite, doutora Angélica. Boa Boa noite. noite. Sandra. Oi, Sandra. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Sandra? Boa noite, Luiz. Aguardando o avião taxiar para levantar voo. Ô, Rubens, tem uma participante aqui que chama Angelina Peralva. Ela falou que é a primeira vez que aparece aqui na atividade da escola, né? Mas que ela se interessa muito porque a avó dela era muito amiga da Nise, igual Que ótimo. a A Marinha. A Marinha, Marinha. Que ótimo. que é prima dela. A Angelina Peralva é prima da Marinha, Ai, que está ótimo. aqui assistindo a gente. Que bom. Eu parece que conheci a Nise pessoalmente, de tanto que eu andei por lá, pelos caminhos da Nise. Uhum. A gente fica tão íntimo das pessoas. É, né, Tereza? Vira amigo, né? Parece que a gente viveu Vira junto. amigo, é. Boa noite, Rubens. Boa noite, Gomilda. Muito obrigado pela presença. Uma honra estar Você aqui. tem muito a ver com esse trabalho. Muito obrigado. Ô, Boa noite, Rubens. Boa noite. Tereza Cristina? Oi, Oi. Luciana, tudo Você bom? faz Isso. a mediação no final, tá? Ah, tá. Fica atenta ao chat, Tá. tá bom? Tá bom. Então, Rubens, acho que nós podemos começar, que eu sei que a história da doutora Anise é uma história tão rica, tão profunda, né? E que o máximo de tempo que a gente aproveitar para a exposição dessa biografia, nós temos que ganhar com isso. Tá ótimo. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade, né, da Escola Livre Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Hoje nós estamos dando continuidade aos nossos encontros que nós fazemos online com a colocação de biografias de grandes personalidades. E hoje nós teremos a apresentação da biografia da doutora Nise da Silveira, pelo nosso querido aluno da escola, em formação ainda no aconselhamento do Grupo 6, Rubens Serralheiro. Ele é sociólogo e está em processo de formação no aconselhamento biográfico. Eu gostaria de pedir a vocês, né, que mantenham o microfone fechados para evitar ruídos e atrapalhar a exposição do palestrante, porque isso interfere muito na fala e na condução do pensamento, da estrutura de pensamentos dele. E eu gostaria de falar um pouco o que é fazer esta biografia. A formação biográfica, né, que é proporcionada por essa escola em Minas Gerais, quando a pessoa se ingressa como estudante, né, dessa metodologia biográfica, ele tem que passar por 3 momentos na formação. O primeiro, que nós chamamos de caminho de autoeducação. Todas essas leis da biografia, do ponto de vista da antroposofia, o participante, o aluno, ele tem que usar a biografia dele como objeto de estudo e de compreensão dessas leis. Então, nós falamos que o primeiro passo é esse estudo, essa compreensão dessas leis dentro da sua biografia. Depois, nós passamos para o segundo passo. Normalmente, as pessoas já têm uma profissão, uma prática profissional. Então, todo esse aprendizado, esse processo de educação, ele faz uma ampliação profissional desse conhecimento. Mas, para ele trazer um primor maior nessa formação, uma maior consciência nessa formação e nesses conteúdos da metodologia biográfica, o participante, o aluno, tem que usar todo esse conhecimento na sua biografia. Então, ele passa por um outro processo, que é o caminho de autodesenvolvimento. Tudo aquilo que ele aprende não é apenas teórico. Ele tem que colocar como algo prático, vivenciado na sua biografia.
senão se torna mais uma teoria que foi aprendida durante o curso da vida. Mas a proposta dessa escola, por isso nós falamos que essa formação ela tem que ser presencial, porque não é apenas um mero conhecimento transmitido, ele é vivenciado. Isso é uma vivência numa relação que você tem com você e na relação com o outro. E quando a formação é presencial, nós temos essa oportunidade de se relacionar com o outro e trazer à tona muitas propostas de trabalho de autoeducação e autoconhecimento, que nós deparamos nessa situação de relação muito próxima. Por isso que é um dos motivos que nós falamos, a formação ela é presencial. Mas, por questão da pandemia, nós optamos por fazer, dentro da formação, alguns módulos online e algumas lives, para chegar do conhecimento das pessoas dessa metodologia. Bem, aí o terceiro passo, se o participante, o aluno, quer continuar, ele pode fazer o caminho do aconselhador biográfico. Para o aluno terminar a formação, um dos pré-requisitos é ele apresentar a biografia de uma personalidade. O primeiro passo, como já falei, é trabalhar a própria biografia. Depois, ele tem que apresentar como estudo a biografia de uma personalidade fechada, quer dizer, já falecida. Em cima dessa personalidade, as leis biográficas elas ficam mais visíveis. Quando nós estamos em processos, estamos vivos, as leis biográficas elas estão mudando de acordo com o momento que nós estamos vivenciando. Mas o estudo da biografia fechada, que nós chamamos dessas personalidades fechadas, fica muito nítido dessas leis biográficas. O Rubens é um aluno em formação, a proposta dele era apresentar essa biografia no modo presencial, onde ela seria estudada, essas leis biográficas. Mas com a pandemia, eu fiz a pergunta para o Rubens. Rubens, você estaria disposto a não só colocar essa biografia para os seus colegas, mas também para um público maior? Ele aceitou o desafio. Então, eu agradeço muito ao Rubens essa coragem por ser destemido de estar pela primeira vez um aluno que está em formação, está se colocando à disposição, em nome da escola, em nome do grupo dele, abrir essa biografia, que ele trabalhou com tanto esmero e empenho. Em algum momento, ele vai falar algumas coisas das leis biográficas, mas ele não vai abrir totalmente, porque algumas pessoas que estão aqui presentes não têm esse conhecimento, para ele fazer totalmente esse estudo em cima das leis biográficas na biografia. Essa biografia será depois estudada com um minucioso detalhe com um grupo dele de formação, que é o grupo 6. Mas, em algum momento, ele vai pontuar algumas leis biográficas que são universais, que é de compreensão de todos, ele vai fazer algumas pontuações. Então, Rubens, seja bem-vindo. Muita gratidão por essa disposição que você tem de fazer esse presente para a escola e para a humanidade, né, para todos nós, da apresentação dessa grande personalidade que é a doutora Anísia da Silveira, e com você a palavra. E outro acordo, as perguntas, por favor, coloca no chat, para não vai ser interrompido o Rubens. No final, ele vai encerrar, ele vai ficar aberto para as respostas. No final da exposição do Rubens, a Tereza Cristina estará fazendo as mediações. E depois da finalização das mediações, que nós vamos encerrar exatamente às 19h30. Mas 5 minutinhos antes, Tereza, eu gostaria que você reservasse que eu fizesse o encerramento. Então, Rubens, com você a palavra. Muito obrigado, doutora Angélica. Eu agradeço a escola, agradeço os meus colegas do Grupo 6, que me incentivaram e sempre colaboraram, várias pessoas e tal. E a doutora Laura,
também como tutora nossa, a Tereza, nossa coordenadora pedagógica e orientadora de todos tudo da escola, ela entende, ela sabe, né? E agradeço as pessoas que colaboraram comigo, né, para que esse trabalho pudesse ser feito, em especial o Luiz Carlos Melo, do Museu de Imagem do Inconsciente, com quem eu estive conversando o ano passado, algumas visitas que eu fiz lá, o Dr. Jean-Pierre Hargreaves, da Casa das Palmeiras, também com quem eu conversei, enfim, pessoas que colaboraram comigo para que essa biografia pudesse ter esse trabalho. Aqui é uma síntese, e isso vai estar muito mais aprofundado depois no trabalho da monografia que eu vou apresentar com base nessa personalidade. Mas, antes de começar, propriamente dito, eu queria trazer um pensamento de Steiner que acho muito apropriado para esse dia e para trabalhar em cima dessa biografia. É isso aqui, está em italiano, mas a alma do homem é uma flor do cosmos, destinada a maturar em si mesma o espírito divino. Steiner, obras originais, eu acho, 40 aforismos e dedicatórias. Então, como é que eu, começando propriamente dito, quando eu conheci Nise? Eu conheci Nise há muito tempo. Enfim, diversas pessoas, eu ouvia falar de Nise, eu li algumas coisas e tal, mas nunca me aprofundei muito nessa questão. Tinha outras coisas, eu trabalhava em outro tipo de setor, de serviços e tal, e não tinha essa oportunidade. Mas, um pouquinho mais, numa exposição em Curitiba, no Museu do Oscar Niemeyer, eu vi, em 2005, março de 2005, peças do Museu de Imagem do Inconsciente, que era por ocasião do centenário do nascimento da Nise da Silveira, estavam lá expostas, e fiquei muito impressionado com o que eu vi. Depois disso, longo tempo, aí teve o curso que eu comecei a fazer, o curso de aconselhamento, formação e aconselhamento biográfico em 2017. E voltando, onde eu soube que deveríamos apresentar um trabalho biográfico de uma personalidade, como a doutora Angélica falou, de uma personalidade que já tivesse falecido. Voltando de lá, eu tive a oportunidade de ir ao Itaú Cultural, aqui em São Paulo, que tinha uma exposição chamada Ocupação Nise da Silveira, que, por uma estranha coincidência de hoje, foi há 3 anos, exatamente no dia 25 de novembro, que ela foi inaugurada, né? Foi maravilhoso, eu estive lá por 2 vezes, depois peguei o catálogo também, e muito boa a exposição, maravilhosa. A gente percorria os vários cenários da vida dela e me impressionou demais. Então, aí teve um momento de escolha da personalidade. Eu fiquei na dúvida entre algumas outras, né? Mas, por fim, escolhi a Nise como ela tinha tomado o meu coração, digamos. Era isso que eu tinha, que eu gostaria de expor. Uma pessoa extremamente impactante, grande personalidade brasileira e que enfrentou muitos desafios. Apresentando, então, um pouco de porquê de Nise, quais os fundamentos para essa apresentação, são tantos os aspectos que poderiam ser destacados na longa vida da Nise, que é muito difícil apontar todos e tal, e a importância deles, né? Mas destaca assim, a criação do setor de terapêutica ocupacional no antigo Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro, né? A criação do Museu de Imagem do Inconsciente depois da Casa das Palmeiras, a paixão pela arte, né? O suporte em deslocar a problemática da cultura, da loucura e da esquizofrenia do campo da psicopatologia médica tradicional para o campo da cultura e da expressão, né? Não ficando restrita apenas a questões de diagnóstico, mas a uma questão da cura, né? De proporcionar à pessoa que
estava com esse problema de saúde mental, uma oportunidade de caminhar no desenvolvimento dela mesma e caminhar no sentido da cura. O encontro com a psicologia de Jung e o aprofundamento que ela fez e os estudos de mitologia lá em Zurique, no Instituto Carl Gustav Jung, na década de 50, as relações com o pensamento de Artaud, Antonin Artaud, a poética de Bachelard e, fundamentalmente, as ideias de Spinoza. Depois ela vai escrever cartas a Spinoza, já bem idosa. E o respeito pelos animais, especialmente cães e gatos, que ela incluiu como coterapeutas. Então, são um pouco esses aspectos que me levaram, além da minha própria identidade pessoal, com a Nise, a escolhê-la como uma personalidade a ser estudada. Então, vamos passar para o próximo slide. Aqui acho que teve um slide que eu pulei. Mas, de qualquer forma, acho que não sei onde ele ficou. Bom, ela nasce no seio de uma família burguesa de origem pernambucana, com mãe pianista, beirando a genialidade, como ela dizia. Seu pai, de família originária de Recife, era professor e diretor de jornal em Alagoas, um jornal da sua família, e sua família era da oposição ao governo local. O contato com as artes surge desde a primeira infância, na literatura, com Castro Alves, os poemas musicados por sua mãe, e na obra de Machado de Assis, da vasta biblioteca de seu pai. Tudo que cabe mais a mim, né, ela dizia, ela devia aos pais, né, muito mais a eles do que a ela própria. Ela nasceu em 15 de fevereiro de 1905, e esse primeiro setênio é o setênio do desenvolvimento do corpo físico, das influências da individualidade, da família, do ambiente, elabora o fundamento da saúde física. O eu e a alma despertam no corpo pelas impressões sensoriais e a imitação dos adultos. É muito interessante que ela nasce nessa época, né, de grandes transformações no mundo, né, onde cada uma dessas grandes marcos, seja na psicologia, na física, estão acontecendo em transformação, o mundo está em transformação. Início do século XX, final do século XIX, teve a Exposição de Paris, enfim, grandes transformações, né? E um detalhe muito interessante, aqui em 1907, o primeiro encontro de Freud e Jung, exatamente no dia que se atribui, pode ser 25 ou 27, mas normalmente se atribui 27 de fevereiro, a data de nascimento de Steiner, e onde o Jung e o Freud têm uma conversa que dura 13 horas ininterruptamente, né? Então, as certezas tornam-se relativas e a razão é o que menos contribui nos comportamentos de decisão dos indivíduos, né? Então, nessa mesma época, foi fundado em Maceió, foi criado em Maceió, o Teatro Politeama de Ópera. Os artistas frequentavam a sua casa, que era considerado um ponto de reunião de gente de imprensa, artistas, intelectuais e políticos de Maceió, rivalizando com o Rio de Janeiro. Era conhecido como o Salão de Faustino, o nome do pai dela. Era muito ligado em música, literatura e ópera, e se recorda de que, com 6 anos, sabia de cor trechos de ópera em italiano, como La Traviata de Verdi e a Bohème de Puccini, tendo ganho, inclusive, um espelho de uma soprano muito importante da época, como a cena final da Traviata, né? Em que a cantora canta diante do espelho. Ela estuda em um colégio religioso e, quando criança, diz: fiz parte da aristocracia alagoana. Minha família não era rica, mas me deu tudo o que de melhor havia. Filha única, muito mimada naturalmente. Meus pais eram gente avançadíssima, os dois extremamente sensíveis. Se recordava de suas férias em Recife, em casa de seus tios e dos avós maternos, e a relação com os primos. Fala também de suas idas com seu avô paterno para Palmeira dos Índios, onde aprendeu a admirar a coragem e a figura histórica de Zumbi.
Desde cedo se interessou pelo lado marginal, e achava que foi por isso que foi fácil sua adaptação com os loucos. Da imitação se chega à admiração pela autoridade, respeito pelo outro, o ensino artístico, religioso, a divisão do tempo, estudo, lazer, férias, senso de justiça, e começa a desenvolver, então, um temperamento, né? Que, no caso de Nise, a gente percebe bem ser um temperamento colérico, voltado para o futuro e com grande capacidade de realização, com regência de Mercúrio nessa época. Então, é o segundo centênio. Se o primeiro centênio era a família, que tinha maior importância, a regência da Lua, né? Nesse momento, é a escola que ganha importância, o conhecimento que vem de fora. Inclusive, ela diz aí que estudou nesse colégio francês e das freiras, e que ela sabia tudo, e me enfronhei nas coisas francesas, né? No próximo setênio, no terceiro setênio, em que desponta a relação com amigos e já aparece a questão da vocação, ela começou o preparo para a faculdade com seu pai e um grupo de rapazes que também estudavam para fazer o curso de medicina em Salvador. E aí tem essa questão de geometria. Ela ia guardar os livros, porque ela já não precisava, e o pai dela, vendo, sentado num canto, lendo jornal, então ele comenta: você vai guardar esse livro? A geometria ensina a pensar. E ela separa o livro, não guarda, e leva ele junto com ela para Salvador. E, após os exames, seguiu, então, para fazer o exame da admissão na Faculdade da Bahia, e é admitida, mesmo sem ter a idade exigida dos 16 anos, graças a um artifício, né, que, às vezes, essas coisas acontecem, que o seu pai conseguiu com as autoridades lá de Maceió, alterar a data de nascimento dela de 15 de fevereiro para 10 de janeiro de 1905. E assim ela pode se matricular no curso de medicina da Faculdade da Bahia. Outra coisa que ela aprendeu com o pai nesse momento, e que depois ela vai usar isso como uma ferramenta dela, uma habilidade dela no contato com os pacientes, os clientes do hospital, ela falava de escrutar o olho do esquizofrênico. Ela aprendeu com o pai que, fitando os olhos dos alunos, ele era professor de geometria e de álgebra, e dizia que não há nada mais revelador do que o olho de quem não entende. No início, lá na Faculdade de Medicina da Bahia, foi muito difícil a adaptação. Única mulher, queria existir, sofreu preconceito, mas não encontrou nem tempo para escrever para o seu pai. Ela precisava estudar, inclusive em igreja, porque não tinha onde estudar. A pensão onde ela morava também era uma pensão destinada a homens, e ela era a única mulher. Não tinha nem banheiro nesses lugares destinados a uma mulher. E passou a viver com seu primo e colega de turma, Mário da Silveira, mesmo sem a aprovação familiar. Ela era, já desde então, uma pioneira, tanto em alguns comportamentos, quanto naquilo que ela escolhia para fazer. Ainda no terceiro setênio, essa questão da vocação começa a surgir, né? E ela ela tem uma aproximação com a psicopatologia em suas férias em Maceió, vendo, por acaso, uma revista de criminologia com artigos de Gina Lombroso, que era neta daquele famoso criminalista, o Lombroso, e primeiros contatos com a psiquiatria como assunto fronteiriço à criminologia. E também ela passa, já aos 19 anos, ela passa a trabalhar na enfermaria com esse professor Prado Valadares, começando a se inteirar dos assuntos da clínica médica. Então, nós estamos nesse momento em que o primeiro nódulo lunar aparece, com a questão da vocação, a questão da missão, o que eu vim fazer nesse mundo, né? E é uma aproximação. E já aos 20 anos, ela começa a visitar os presídios, né, para poder completar e fazer o trabalho de tese final. Ela visita presídios em Alagoas, Pernambuco e Bahia, e fica interessada na questão da mulher, né? Como é que é o papel da mulher? Qual é essa questão que afeta as mulheres na criminalidade? E seu tema
vai ser esse ensaio sobre a criminalidade. Temos à direita uma reprodução, uma foto da reprodução da capa da tese dela de 26, com 21 anos. Então, ela completa o curso de medicina. Então, os 3 setênios completos, né? A primeira parte da escola, da família, da escola e da formação profissional, ela completa justamente quando acaba o 3º setênio. E é muito importante descobrir esse pioneirismo também. É a 9ª mulher na Faculdade de Medicina da Bahia, em quase 100 anos, a apresentar uma tese de graduação. Quer dizer, não tinha muitas mulheres, né? Ela é uma das pioneiras, ela é a primeira médica psiquiatra do Brasil. Tá? Ela é pioneira também nesse tema que ela escolhe para fazer o seu trabalho de doutoramento. Então, aqui nós temos a regência de Vênus, a procura pela própria identidade, a busca da verdade, desse conhecimento que a gente está vendo aí, né? E tornam-se muito visíveis e o despertar das forças planetárias e da sexualidade, onde ela vai até passar a viver com o próprio primo, o Mário Magalhães da Silveira, que também se formou em medicina, só que seguiu a área de saúde pública. Então, aí ela se forma, né? Me formei no dia 28 de dezembro de 1926. Tomei o navio com minha mãe no dia 4 de janeiro de 27. Cheguei em casa, naturalmente estava alegre, o clima, mas aí meu pai adoeceu. No dia 10 de fevereiro ele morreu. Eu faria o meu aniversário. Isso me chocou muito, me marcou até hoje. Meu aniversário é no mesmo dia que ele faria 47 anos. Ela nasceu quando ele tinha 25. Morreu 5 dias antes de completar 47 anos. Foi uma perda afetiva enorme. Ele foi meu grande amor. Aí a gente vê a autoridade amada, né? Que é uma questão muito central da antroposofia também nessa fase da vida. E aqui nessa foto a gente vê Nise e seus colegas, sendo que ela era a única mulher em 158 formandos daquela época. Ela vai para o Rio de Janeiro, né? E aí minha vida mudou, né? Quando ela fala dessa questão aqui, que me formei, ela tinha conta, bobagens de menina e tal, e com a morte do pai, ela não pode mais permanecer em Maceió, não tinham recursos para tanto, embora o pai dela fosse jornalista e professor, mas essa questão da pensão, não tinha isso, né? Então, aí minha vida mudou, ela diz. Acabaram-se as mordomias. Minha mãe foi morar com o pai dela e a irmã mais moça. E eu, então, que fui sempre uma natureza impetuosa, disse, eu não fico aqui. E, doidamente, se vendeu tudo da casa. Imagine que tínhamos 2 pianos de cauda, vendeu-se tudo, joias de minha mãe, tudo. Aí tomei um navio e me toquei para o Rio de Janeiro, são palavras dela. Nise e Mário seguiram juntos para o Rio, morando primeiro em Copacabana, numa pensãozinha, e depois em Santa Teresa. Essa é a casa onde ela morou, que ainda existe nessa rua do Curvelo, atual Dias de Bapos, perto do Largo do Curvelo, logo depois que o bondinho atravessa a primeira subida, depois de passar pelos Arcos da Lapa, indo lá para Santa Teresa. E aqui era a visão que ela tinha, são fotos da época, essa aqui, e foto que eu tirei. E essa é uma foto que eu tirei também. E aqui ela com o marido numa sala dessas varandas aqui, que ela diz que tinha uma vista maravilhosa, né? Esse período, já no 4º setênio, do 4º ao 6º setênio, nós temos a regência do Sol, período marcado pela procura da própria identidade e a busca do seu lugar, período de grande entusiasmo e de flexibilidade, da alma da sensação, parcerias, em busca de grupos de interesse comuns, lutar pela independência pessoal e autonomia. Aqui nós temos as pessoas que ela conhece, então, nessa busca, nesse grupo, né, quem são as pessoas com quem ela se identificava, né? As dificuldades eram muitas. A dificuldade de conseguir emprego, uma rua pobre, mas com paisagem maravilhosa, e vizinhos extraordinários.
Aí ela fala da família desta pessoa aqui, do Otávio Brandão, e das filhas. A Laura escrevia poesias, e as filhas, depois, mais tarde, ainda foram escrever sobre Nise na revista, numa das revistas em homenagem a ela, né? Esse casal foi expulso do Brasil, e ela, mais 3 pessoas, eram as únicas pessoas presentes no dia do embarque deles, em 1931, para a Alemanha. Era um casal comunista, ele era líder de uma célula, digamos, né, de estudos ligada ao partido. Zóila Teixeira e filhas bondosíssimas. Fiz amizade com esses vizinhos e aprendi que se pode ser feliz, mesmo levando uma vida modesta, muito diferente da vida em Maceió, na grande casa do bairro Bebedouro. E ainda descobre o poeta Manuel Bandeira, que morava na mesma rua, né, e era seu vizinho. Tem até uma questão da República de Curvelo, que o Tribunal Militar da época chamou essas pessoas como elas moravam na Rua do Curvelo, né, como a República de Curvelo, como se fosse uma célula revolucionária, né? E, enfim, essa busca do lugar, a relação com as pessoas e o conhecimento, né, e a possibilidade de trabalhar. Às vezes ela chegava, quando esse casal estava em prisão domiciliar, ela chegava lá com uma maleta e ofereceu os seus serviços e a sua solidariedade a essas pessoas muito nobres daquela época que a ajudaram muito. Em seguida, ela continua querendo se formar e os planos dela eram para curso de neuriatria, então uma especialidade que existia lá na Universidade do Brasil naquela época, e na verdade ainda não era a Universidade do Brasil, era o Hospital Hospital Nacional de Alienados, né, que ficava na Praia Vermelha. E aí ela foi morar lá, porque ela não tinha onde morar, ela não estava recebendo, ganhava muito pouco. O marido foi estudar em Manguinhos, lá no Fiocruz, hoje Fiocruz, e ela se instalou na seção Morel, fora do corredor das enfermarias, no próprio hospital, onde hoje é a sede da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali na Urca, no Rio de Janeiro, né? Na Avenida Pasteur. E aí ela começa a perceber, ela entra em contato com essas pessoas que são internos do hospital, e ela começa a perceber que nos livros lia-se que os esquizofrênicos não possuíam afetividade. Comecei a desconfiar dos livros. Morando no hospício, compreendi que não havia nada disso. Eles possuem afetividade, o problema é como vir à tona. E aí não tive dúvidas, iria me especializar em psiquiatria. Essas frases em vermelho são textos teóricos diretos dela, assim, né? Então, os planos de especialização com o professor Antônio Austregésilo, que a incentivou a fazer o concurso de psiquiatria, né? E, diante das dificuldades, ela foi morar lá, então ela conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade. Ele mesmo a incentivou a estudar e a escrever artigos médicos para o jornal Amanhã, do Rio de Janeiro, e Alagoas, de seu tio, lá em Alagoas. Quais eram os dramas que ela sentia nesse momento de busca do lugar, né? Ela está aos 27 anos, 28, é a época que em antroposofia se chama de hipomócleo, a balança, né? O que eu vou pôr, né? Como eu vou equilibrar aquilo que eu pretendo ser, os meus objetivos, com aquilo que o mundo me oferece, né? Então, eu queria e precisava de um meio de vida, queria estudar, mas participava das reuniões do partido, via gente doente, lia aquelas apostilas horrorosas, muito mal escritas, e eu via gente doente dentro do partido. Então, ela tinha uma meta, ela queria fazer concurso, estudava, as pessoas do grupo que ela participava achavam que ela não ia lá nas reuniões, e, no fim, acabaram por expulsá-la, dizendo que ela era trotskista, mas ela disse que não era, ela só achava as apostilas muito rígidas. Mas, digamos, era essa questão entre a meta estabelecida e a militância.
mas um tipo de militância, porque ela vai ainda num outro tipo de militância mais atuante, que não só essa intelectual de estudar, mas de uma fundação, né? Quando ela cria essa fundação, ela ajuda a fundar a Liga Anti-Imperialista. E essa biblioteca virtual aqui da Consuelo Pondé, do Estado da Bahia, diz: a situação política do país, à beira da eclosão da intentona comunista, exigia da jovem uma tomada de decisão. Era necessário se espantar, se indignar e se contagiar para mudar a realidade. É a conquista do lugar, a busca da conquista do lugar. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E qual é o meu lugar nesse mundo? Né? Então, ela já sabia o lugar, ela já sabia o que queria e agora precisava conquistá-lo. Né? Então, aqui nós temos sentimentos e racionalidade devem se encontrar, de que forma o mundo é organizado e como eu me organizo nesse mundo. Constroem-se os fundamentos da própria existência e a busca da missão de vida. Né? Ela está aqui próximo dessa idade, considerada a idade crística, 31 anos e meio, 31, essa é a fase dos 28 aos 33 anos. Aí, aos 20 anos, exatamente esse ponto de desafio para o jovem maduro, jovem adulto, né? Ela é aprovada no concurso para médico-psiquiatra e toma posse de seu cargo no Hospital Nacional de Alienados, então na Praia Vermelha. É interessante que as pessoas que estão assistindo pensem um pouco o que aconteceu para elas aos 28 anos. Né? Para mim, foi a minha formatura. Né? E também, em casos, como a gente vai se emocionando até ao verificar essa, digamos, validade das leis biográficas em cada biografia. Isso é muito interessante. Né? E é um ponto de reflexão que eu coloco para todos como uma reflexão pessoal. Né? Então, ela vai trabalhar exatamente nesse hospital, no hospital que ela já trabalhava, só que aí como médico-psiquiatra, né? No cargo de médico-psiquiatra. Só que a situação é complicada. Então, ela vai em 33 e fica até 36 trabalhando como médico-psiquiatra, só que nessa época tem o levante comunista, logo em 35, e o governo Getúlio promove uma perseguição, uma busca dos oponentes da oposição e começa a prender essas pessoas. Né? E ela foi uma das atingidas por ter sido médica voluntária da União Feminina Brasileira, mas foi libertada no mesmo dia. Mas, em seguida, um mês depois, ela é denunciada por uma enfermeira do hospital, que percebe sobre a mesa dela junto com livros de psiquiatria, de literatura e arte, livros de marxismo. E aí ela diz, o diretor chama a Polícia Federal no seu gabinete e a chama também. E nessa mesma noite ele fala, é essa mulher, né? E a Polícia Federal, os agentes da polícia, a levam presa. Perdi o emprego e fiquei afastada do serviço público, obtido por concurso durante 8 anos, sob a alegação de pertencer a um círculo de ideias incompatíveis com a democracia. Primeiro me levaram para o DOPS, Departamento de Ordem e Política Social, depois para o presídio da Frei Caneca. Estive lá visitando esse presídio, muito importante. Hoje é um conjunto habitacional lá no centro do Rio, no Estácio. Me colocaram em uma cela do hotel, mas os muros continuam e tem um museu ao lado, o Museu Presidiário do Rio de Janeiro. Bem legal ir visitar. Me colocaram em uma cela no térreo, que tinha um número incrível de baratas. A imundícia era grande. Aí tomei uma atitude enérgica. Vejam a característica da personalidade dela, desse temperamento colérico, de grande atitude. Por que estou aqui com as presas comuns? Isso ela inquirindo os próprios guardas do presídio. Né? Me transferiram, então, para a famosa Sala 4, com Olga Benário, que estava grávida, esperando um filho de Luiz Carlos Prestes, Elisa Berger, e o marido Harry, também preso. Eles o torturavam de uma maneira terrível durante a madrugada. Elisa ficava acordada durante todo esse tempo, conta Nise.
Eu me sentava na cama e escutava suas histórias. Para mim, aquelas torturas eram inimagináveis. Ouvir aquilo tudo me atingiu muito. Ela ficou 455 dias presa, mas a gente já vai chegar lá. Aí, no dia que ela foi presa, um amigo dela, também preso, Isnar Teixeira, que já estava ali também, sabendo que ela era alagoana, como Graciliano, e querendo criar um ambiente alegre para ela, me disse, vou trazer um alagoano para apresentar a você. E eu trouxe o Graciliano, que diz, lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus queridos loucos. Sabia-se culta e boa. Raquel de Queiroz me afirmara a grandeza moral daquela pessoinha tímida. Acho que isso é interessante, né? Quer dizer, como as pessoas viam Nise da Silveira, né? Pessoinha tímida, né? A reduzir-se como a escusar-se a tomar o seu espaço. Nós estamos ainda nesse momento de conquistar o lugar, né? E aqui vai, ao lado, recortes de jornal da época, presa no Rio uma médica comunista e provada a atividade extremista de doutora Nise da Silveira. Aqui no meu storyboard, né, no que eu preparei para falar, ela traz um pouco do que ela disse sobre Graciliano na época que ele morreu. Sim, Graciliano e eu fomos muito amigos. Era uma dessas especialíssimas, raras amizades nas quais as pessoas se comunicam de verdade, íntimo a íntimo. Foi na época da morte dele, em 1954, que ela falou isso. E essa é uma foto dela naquela época, e a capa do livro do Graciliano, Memórias do Cárcere, e também tem um outro livro que é a história, O Conto dos Meninos Pelados, onde ele fala de Nise nessa época da prisão. Interessante que a primeira pessoa que eu tinha pensado antes de Nise para fazer a biografia era do Graciliano Ramos. O próximo setênio, ainda, na verdade, o próximo slide, ainda no próprio setênio, quinto, é a saída dela da prisão, o tempo dela de prisão e a saída, né, em que ela leu, estudava, leu a obra de Proust e o teatro de Ibsen, e diz, foi a maior experiência humana de minha vida. Acho que todo psicanalista precisaria de um estágio desses na prisão, como encarceramento para mostrar o que é a alma humana, né? E, ao sair, fiquei com mania de liberdade. 2 pessoas foram buscá-la na porta da prisão. A Zóila Teixeira, que era a única pessoa que a visitava, levava frutas, roupas e trazia notícias do marido, e a mãe dela, né? Para um médico de alma, diz Anísio, depois da saída da prisão, essa observação sem retoque é de valor inestimável. Aliás, os juízes promotores deveriam passar não 1, mas 2 anos na cadeia para avaliar ao que condenam seus semelhantes. É o único slide que não tem margem, tá? Porque ela ficou com mania de liberdade. Conquistar o lugar, né? Ainda nesse mesmo setênio, muito intenso, o principal ponto desse momento é quase no segundo nó do lunar, ela se casa com o Mário da Silveira, que, como ele viajava muito para fora do país, lá para Senegal, Dakar, ele ficava com medo de sofrer algum acidente e deixá-la desamparada. Então, eles se casam em comunhão de bens aos 35 anos, em Recife, e depois ela vai viver com ele em Manaus. Tem essa foto aqui ao lado, que mostra ela em Manaus. No 6º setênio, que é o descarte de valores antigos e novos valores que se impõem, quais as limitações e os potenciais, como ações, missão de vida, coragem, ela encontra Spinoza. E ela diz, e correndo o mundo, seu livro maior, A Ética, chegou às minhas mãos numa pequena cidade do Nordeste do Brasil chamada Maceió. Parece incrível, eu estava vivendo um período de muito sofrimento. Logo, as primeiras páginas fui atingida. As 10.000 coisas que me inquietavam se dissiparam, quase enfraquecendo-se a importância que eu lhes atribuía. Outros valores se impunham agora.
Então, outros valores, coragem, missão de vida, limitações, né? E ela vai ler a Ética e, anos depois, ela vai escrever as cartas a Spinoza. São 7 cartas, maravilhosas, muito interessantes. Difícil de ser encontrado, vai ser reeditado, já teve um pré-lançamento este ano. A seguir, a gente encontra no trabalho. Olha só, consolidar o lugar aos 39 anos, ela é readmitida no serviço público, com o próximo fim da guerra, a questão o próprio governo Getúlio se desmoronando aqui dentro, a ditadura e tal. Então, ela é readmitida no serviço público federal e começa a trabalhar de novo no próprio Centro Nacional Psiquiátrico, só que agora lá em Engenho de Dentro. E diz, em 44, com a crise, esse momento poderia ser descrito como uma situação limite, seria frequentemente lembrado por guardiões da própria memória da Nise e decisivo para a reconstrução de sua trajetória. Fui trabalhar numa enfermaria com um médico inteligente, mas que estava adaptado às novas técnicas. A senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento, é o que está escrito nesse texto aí. Essa foto é lá da entrada do Museu de Imagens do Inconsciente, é um grande painel. Vamos começar pelo eletrochoque. Paramos diante da cama de um doente que estava ali para tomar eletrochoque. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou em convulsão. Ele então mandou levantar aquele paciente para a enfermaria e pediu que trouxesse outro. Quando o paciente ficou pronto para a aplicação do choque, o médico me disse, aperte o botão. E eu respondi, não aperto. Aí começou a rebelde, segundo o livro de Luiz Carlos Melo, a Nise da Silveira, Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde. E a vivência dela nesse hospital levou a perceber como era difícil essa arquitetura hospitalar voltada para um tipo de tratamento que não levava a uma cura, uma questão da independência dos pacientes que ali estavam internos, né? A ausência de interesse da psiquiatria pelos problemas do espaço revela-se na própria arquitetura, uma arquitetura fria e rígida, que dá suporte ao reforço, ao medo e ao sentimento de isolamento e solidão. Aí o diagnóstico dela o esquizofrênico dificilmente consegue se comunicar com o outro, falham os métodos habituais de transmitir suas experiências, dificuldade de estabelecer comunicação diante desse ser enigmático, e uma proposta, atividades expressivas que pudessem dizer algo sobre o interior desse indivíduo com o meio. Afeto, constância, paciência e ambiente livre de qualquer coação, propício ao estabelecimento de relações de confiança e amizade. E aí que ela, ao se negar a fazer a apertar o botão e dar o choque, o eletrochoque, ela fala, me mande para qualquer outro lugar. Então, ela é destinada a ir para a sessão de terapia ocupacional e reabilitação. Sua postura foi a de uma marcada oposição a tais práticas médicas, que considerava, além de ineficazes, violentas, sendo muito semelhantes às torturas que havia presenciado no cárcere e que ela dizia terem sido marcantes na vida dela. Recusando-se a aplicar tais técnicas, a psiquiatra foi transferida para esse setor. E aí ela tem uma intuição, né? Ela consegue um pouco de recurso do diretor da área, uns 30 contos de réis, começa a montar festas e, com o apoio do pessoal interno, essas festas e tal, ela começa a montar pequenas oficinas. Primeiro, trabalho manuais para moça, jardinagem, e depois chega a ter 17 oficinas. Esse setor não tinha uma rigorosa organização, era caracterizado pela mera aplicação de trabalhos braçais e serviço de limpeza que os internos exerciam, e sofria com constante falta de verbas. Então, esse dinheiro era um dinheiro que o diretor tinha para dar um pouquinho para cada paciente que exercia alguma atividade desse tipo lá. Próximo ainda,
ela, para consolidar o lugar, ela não trabalhou sozinha, né? Ela teve apoio de várias pessoas, né? Dona Ivone Lara, Almir Mavinier, esse sujeito aqui, e essas pessoas são algumas outras pessoas, Madame Léon Degan, que era esposa do embaixador da França, e o Emílio de Barros, que era um interno que trabalhou no ateliê, e a doutora Nise aqui. E depois também o Mário Pedrosa, né? São pessoas que trabalharam e que fizeram, Dona Ivone Lara na área de música e conseguia instrumentos musicais e tal, o Almir Mavinier, que buscava os internos que ele achava que poderiam trabalhar com arte, né? E essa criação do ateliê de arte e modelagem, e o Mário Pedrosa, que depois, como crítico de arte, jornalista, difundiu e ampliou muito essa experiência, levando isso ao conhecimento dos jornais. Ele era crítico de arte do jornal Correio da Manhã, no Rio, e do À Noite, em São Paulo. Aqui nós temos a Nise com a equipe de monitores, né? E aqui o que ela diz é: o que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria, o que cura é a falta de preconceitos. Aí, em seus estudos, Nise se contrapôs, então, à obra de Descartes, entendendo que as ciências atribuem grande importância à racionalidade em detrimento da afetividade. Ciências, modelo para a persistente separação de corpo e psique na medicina contemporânea. O corpo é visto como máquina e a função do médico atuar por meios físicos e químicos para mantê-lo em bom funcionamento, menosprezando, assim, as emoções. E ela diz: saio implorando para os colegas e ninguém manda, né? Porque as pessoas, a alma é colocada em outro lugar, em segundo lugar. Aí, para finalizar essa questão de consolidar o lugar, em 9 de setembro de 46, ela abre o ateliê de pintura com o apoio de Almir Mavinier, que depois trabalhou com ela até 1951, depois se radicou na Alemanha e morreu em 2018, em Hamburgo, e se tornou um grande pintor e artista gráfico. Em 22/12 de 46 é inaugurada a primeira exposição de pacientes, de obras dos pacientes, e em 47 a primeira exposição externa, aos 42 anos. Então, já terminando aquela sequência dos 3 setênios de influência solar, né? Já passando para o 7º setênio, né? Onde ela começa a ganhar outra dimensão, todo o trabalho dela. Esse 7º setênio tem a regência de Marte, despertar de uma nova criatividade dos órgãos perceptivos suprassensíveis. A vida é vista como um grande panorama e é possível compreender as relações da história de vida de cada um. Coragem para a ação, novo estilo de liderança e formação de sucessores. Aqui ainda temos a exposição. Essa exposição primeiro aconteceu no Rio, depois na sede do próprio Ministério da Educação, que ainda a saúde estava ligada à educação, e depois veio para São Paulo, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E aí ela traz essa exposição, trazida para cá, com esses artistas que foram descobertos por Almir Mavinier, pessoas que estavam lá no próprio hospital e que o Mavinier achava interessante, teriam possibilidade de trabalhar com arte, né? Em sua empiria e sensibilidade, Mavinier encontrou Carlo Pertuis, interno que desenhava no papel higiênico, Adelina Gomes, que as pessoas tinham medo dela e que fazia bonecas sem medo da agressividade anunciada pelos outros funcionários do hospital, e da mesma forma Rafael, Emílio, José, Kleber, esses eram pessoas que, como os médicos não mandavam os pacientes para os ateliês, esse Mavinier saía em busca de pacientes pelos corredores e alas do hospital.
Então, nesse 7º setênio, é fazer o essencial, né? E essa coragem para a ação. Aqui nós temos a criação do Museu de Imagem do Inconsciente, em 1952, exatamente aos 47 anos dela, que é a metade da sua vida. Ela viveu 94. E foi dia 20 de maio de 1952. Então, um novo capítulo da história psiquiátrica, biológica e da biologia é advento esse momento, né? Trazia também um novo capítulo para a psiquiatria com o advento dos psicotrópicos. E, nesse mesmo ano, ela funda o Museu de Imagem Inconsciente, cujas raízes estavam lá nos ateliês de pintura e modelagem. Esse museu ainda funciona ainda lá no anexo do Hospital do Centro Nacional, lá no Engenho de Dentro, né? Hoje chamado Instituto Municipal Nise da Silveira, que recebeu esse nome após a morte dela, em 2000. O nome, ela morreu em 99, fez 21 anos no último dia 30 de outubro. Então, ele se tornou um centro pluridisciplinar, cujo acervo possibilita o estudo dos processos psíquicos, acompanhados em sua singularidade por intermédio da análise das obras em paralelo aos aspectos psiquiátricos. Então, ele é um lugar de repositório, né, de guarda dessas obras. Tem mais de 360 mil obras, a maioria delas catalogada e sistematizada, e que dá possibilidade de estudo, né? Isso foi tombado, pelo menos parcialmente, pelo Instituto Patrimônio Histórico Nacional e pela Unesco, recentemente, quer dizer, ainda nos anos 2000, acho que foi 2003, 2005. Então, esse foi um desafio, né, para a Nise da Silveira, porque, ao mesmo tempo que ela precisava das obras para poder continuar estudando, tinha a dimensão da arte sendo discutida e da possibilidade dessas obras serem vendidas, enfim, a fragmentação desse processo. E, com a criação do museu, que era uma época que se criou vários museus no Brasil, Museu de Arte Moderna, o próprio MASP, aqui em São Paulo, enfim, foi criado esse museu, que é um dos raros museus com esse tipo de temática, né, no mundo. E ele propiciou que tivesse a guarda desse material, a possibilidade da sistematização, estudo, acompanhamento da vida das pessoas e, ao mesmo tempo, a oferta, né, a possibilidade de abertura para que as outras pessoas pudessem visitá-lo e, assim, não se perder e não se fragmentar essa obra em coleções particulares, por exemplo, né? Porque isso foi um grande problema nesse momento. Aqui, Nise encontra Jung. Então, esse fazer o 8º setênio, já, ele encontra Nise com essa criação do grupo de estudos Carl Gustav Jung, lá no Engenho de Dentro, e, aliás, na própria casa dela, no Flamengo, e é um marco da introdução da psicologia analítica no Brasil e na América Latina, quando ela escreve para Jung sobre o simbolismo das mandalas que ela tinha percebido nas criações artísticas dos frequentadores desses ateliês lá no Engenho de Dentro, né? E aí, essa época, então, ela vai estudar em Zurique, ela recebe um convite de Jung para estudar em uma bolsa do CNPq, e depois ela consegue montar uma exposição lá em Zurique, durante o Congresso Internacional de Psiquiatria, em que ela apresenta com Pierre Legalé a conferência Experiência de Arte Espontânea de Esquizofrênicos no Serviço de Terapia Ocupacional, e Jung comenta sobre essas obras, dizendo que certamente essas pessoas trabalhavam com grande liberdade, né?
E aqui, em 56, ela inaugura as novas instalações do museu, essa foto aqui, que é onde ele se encontra atualmente, é um anexo dentro da grande área onde está instalado o hospital, lá no Engenho de Dentro, e vemos aqui embaixo alguns dos frequentadores internos do hospital que trabalhando nesses ateliês. Em 56, para evitar as reinternações, ela funda, então, a Casa das Palmeiras, um primeiro endereço na Tijuca, que depois muda para esse Rua Dona Delfina, que eu não sei bem onde fica, qual é o bairro do Rio, e hoje, desde 81, na Rua Sorocaba, 800, lá em Botafogo, bem perto do cemitério São João Batista, que é onde está, por acaso, enterrada, sepultada a doutora Anise, num pequeno nicho, ao contrário de grandes personalidades que se encontram lá, como que tem túmulos impressionantes. E essa Casa das Palmeiras oferece oficinas de expressão e atividades culturais sob a égide do método nisiano em um ambiente extra-hospitalar e gratuito, né? Passa por grandes dificuldades e eu acho que seria interessante as pessoas irem lá conhecer e, inclusive, ajudar as ações e atividades dessa Casa das Palmeiras, que ela faz um serviço maravilhoso. Aqui a gente tem a oficialização do serviço. Então, o presidente Jânio Quadros soube dos trabalhos da Anise da Silveira, e aqui a gente já entra no setênio regido por Saturno, que rege as estruturas, né, que rege aquilo que tem fundamento, que tem perenidade, persistência, desenvolvimento do germe, ao mesmo tempo, do germe do homem-espírito. O corpo físico fica cada vez mais espiritualizado e, ao mesmo tempo, frágil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão das estruturas fortes, né? Cumprimos nossa missão de vida, o que ainda está por realizar? Época de preparar novos setênios. Então, o presidente Jânio decreta esse instrumento legal que institui o museu, mas com a renúncia dele isso fica, né, se perde, fica engavetado e não é levado à frente. Mas, por outro lado, a doutora Anise edita o primeiro número da revista Quaternio e com o simbolismo do gato. Então, novamente, essa questão da mitologia, dos estudos profundos, vai vir à tona, né? Com esse 9º setênio na regência de Saturno, de fazer o bem, né? Apesar de pouco referida nos discursos universitários e na produção técnico-política da reforma, a clínica da Anise é o que historicamente temos como paradigma dos dispositivos terapêuticos propostos para a transformação institucional da psiquiatria brasileira, ou seja, trata-se de uma referência para práticas transformadoras em saúde mental. Aí aqui a gente vai ter o próximo, o Reino das Mães, um caso de esquizofrenia, em que ela vai analisar essa questão da produção de Adelina Gomes, que era uma paciente internada, uma das clientes que foi acolhida pela Anise em 46, mas que estava internada desde 37 e que fazia bonecas, como se falou antes, né? E ela, por mais de 4 décadas, pintou e esculpiu todos os dias. O desejo de ser deu lugar ao de fazer. Adelina fez flores, viveu quase toda a sua vida no Museu de Imagem Inconsciente ao lado de Anise e juntas permanecem para além do ciclo individual da vida e da morte, como nos dizem algumas pessoas que eu procurei. Próximo setênio, o 10º, é o setênio que marca o renascimento, os 63 anos, né? Se completa o ciclo dos 9 setênios, e aí, como a doutora Gudrun, nossa grande mestra, diz em seu livro, Livres na Terceira Idade, né? Leis biográficas após os 63 anos. Então, aos 63 anos, Nise da Silveira
publica o primeiro livro depois da tese dela, que era aos 21 anos. Então, ela acaba o terceiro setênio com o livro da tese, né? Ainda uma questão sobre uma questão das pessoas, da relação, a situação das mulheres presas e tal, e vai produzir esse livro, Jung, Vida e Obra, aos 63 anos. A fundação do grupo de estudos do Museu de Imagem Inconsciente e a oficialização do grupo de estudos Carl Gustav Jung, que funcionava junto à casa dela, na Rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, no outro andar. Ela morava num andar e no andar de baixo ela tinha esse grupo com as famosas peneiras, a peneira e os abanos, que eram os abanos para produzir ideias e a peneira para peneirá-las, né, como ela dizia, ao lado das fotos de Jung e Freud. Em 64, uma grande efervescência cultural. Então, nós temos esse renascimento, né? E aí se monta pela primeira vez no Brasil as bacantes, com participação de artistas, funcionários e clientes. E foi uma situação bastante inédita, com a participação de clientes do store, né, internos do hospital, nessa peça, né? Nós temos também aí os jovens artistas intelectuais daquela época, Rubens Correia, essa primeira foto, Leon Risman, a segunda, a Domitila do Amaral. Eu não consegui encontrar uma foto, e Marta Pires Ferreira, que era uma artista plástica, é a terceira foto que está aí. Com o recrudescimento da ditadura, o descaso das pesquisas acontece. Ocorre o esvaziamento da sessão terapêutica e o museu passa a abrigar as atividades remanescentes. Descaso pelas pesquisas de Nise, uso indiscriminado dos medicamentos constitui-se uma camisa de força química, impossibilitando a prática de atividades expressivas. O confinamento atinge o auge, lotando os pavilhões de crônicos. Nós temos sobre isso a questão do filme Holocausto Brasileiro, lá da colônia de Barbacena, que eu também recomendo a visita ao Museu da Loucura, que eu estive lá para buscar como é que era a situação que a Nise enfrentava quando ela disse não, né? Naquele momento famoso de não faço, não aperto o botão. Lá chegou ao limite, né? Mas a situação não era muito diferente nos demais. O 10º setênio ainda traz esse renascimento, né? Como é que era a Nise? Como é essa pessoa nesse momento, né? Então, nós temos aqui um quadro de Nise da Silveira, pintado quando ela tinha 53 anos, por Di Cavalcanti, da série Mulheres Brasileiras, e essa descrição que Dulce Pandolfi, que fez uma entrevista com ela, e depois também foi presa, foi visitá-la em sua casa. O encontro foi impactante. Nise franzina, singelamente vestida, voz fraca, olhar forte. Reproduz um pouco aquilo que Graciliano falava lá da época que encontra com ela na prisão. A singeleza dos móveis destoava do requinte de tudo mais, dos papos, dos livros, das comidas, dos quadros, dos amigos. Geladeira na sala, sofá de plástico cinza e na parede um retrato de Nise pintado por Di Cavalcanti. Os gatos transitavam livremente pela casa, inclusive pela mesa. Quando o almoço estava pronto, chegou a doutora. Diferente de Mário, Nise não demonstrava euforia, mas transmitia muita solidez e uma certa cumplicidade. Ora, sou de natureza nordestina, de hábitos modestos, porque minha casa é simples, mas não posso me queixar. Os livros que eu quero, eu tenho. Fui 3 vezes à Europa. Se me fechasse no consultório para atender a mais gente e ganhar mais, não teria tempo para me dedicar ao trabalho no Engenho de Dentro e também na Casa das Palmeiras, instituição de atendimento psiquiátrico sem fins lucrativos. Essas coisas dão um prazer tão grande a gente que nenhuma fortuna poderia me dar. Nós estamos agora entrando no 11º setênio de reflexão, momento da aposentadoria. Regência de Saturno, segundo a doutora Nise fala, doutora Budron fala em nosso livro Livres da Terceira Idade. Ensina a mergulhar na correnteza da vida, ter confiança nela, nesse período anímico e espiritual de cada pessoa se separa cada vez mais do corpo físico. Isso permite que a consciência se amplie cada vez mais.
alcançamos o apogeu da vida. 3 possibilidades, então, surgem: continuar vivendo nos trilhos gastos da rotina, entregar-se ao declínio do corpo físico, ou colocarmos-nos a caminho para ver novas montanhas e cumes, mesmo que para isso tenhamos que passar por um vale. E aí é muito importante, ela continuou a frequentar os grupos e tal, o museu, mas já como estagiária voluntária, né? E a gente vê aqui nas palavras de Drummond, dia 2 de janeiro de 75, alguns dias antes da aposentadoria, como ele fala dela, né? E cita, inclusive, a questão dos anos, do tempo que ela ficou presa, e que isso não conta, né? E para evitar que essa questão do museu, por exemplo, como fica o museu, ele pergunta, com a aposentadoria dela, né? Para evitar que isso aconteça, fundou-se a Sociedade de Amigos de Imagem, do Museu de Imagem Consciente. Não é comum ver-se um funcionário que se aposenta suscitar iniciativa desta ordem para preservar-lhe as realizações no serviço público. Deve ser mesmo um caso único. Nise, onde estás? Aonde? Ele cita aqui Cláudio Manuel da Costa, um soneto de obras dirigido à sua musa inspiradora pelo pseudônimo de Gloucester Saturno. É interessante citar, nesse momento, que nós estamos às portas do novo módulo, o módulo 15, que trabalha a questão do indivíduo e da organização, e como Nise da Silveira conseguiu, numa organização bastante rígida, se a gente pensar em conventos, prisões, manicômios, do Goffman, a gente vai ver como é difícil mudar essas coisas, ainda mais dentro de uma estrutura muito tradicional e formal, como é o Estado brasileiro. Então, e tudo isso é do governo federal, né? Pertencia ao Ministério da Saúde. Então, como ela conseguiu trabalhar dentro dessa unidade, transformar, incluindo o seu tipo de serviço, inovando, mesmo encontrando muita resistência, né? Mas conseguiu fazer, né? Então, como é que a gente consegue, individualmente, mas articulando com outras forças, vencer forças adversárias? Essa é uma questão bastante interessante quando a gente pensa em indivíduo e organização. Quer dizer, como é que podemos enfrentar ou conciliar ou usar dessas forças adversárias até para fazer aquilo que pretendemos. Agora, no 11º, então, ela continua frequentando, passa a escrever livros, produção de documentários e curadoria de exposições. Ao longo de meio século, seu trabalho atravessou agitações culturais dos anos 60 e 70, o boom da psicanálise na América Latina e a ditadura civil-militar do Brasil. Aí, 11º, ainda a reflexão, ela tem uma lista de obras, né, muito importante, ela continua produzindo, né, e o principal livro dela nesse período é editado em 81, quando ela tem 76 anos, o Imagens do Inconsciente. No 12º setênio, ela vai encontrar o reconhecimento e perdas. Esse é um setênio regido por Plutão, que também, segundo a doutora Gudrun, ele se expande, essa regência se expande para os demais setênios à frente. Descoberto em 1930, é tido como o planeta o invisível, a mesma época em que começaram os estudos de psicologia profunda, o estudo e o reconhecimento do inconsciente. Estende-se para além dos limites desse setênio. O aprendizado dessa fase é lidar com as perdas, perda da visão, dos movimentos, de caminhadas. E nesse período de grande produção, ela vai conhecer Marco Lucchesi, que aos 23 anos, depois de ter lido o livro Imagens do Inconsciente, diz: não conheço outro livro de psiquiatria tão admirável quanto Imagens do Inconsciente, livro que, ao invés de caso clínico, opta pela biografia. Deixa o prontuário e recorre ao diálogo possível, à emoção de lidar. É emocionante mesmo, só de falar isso.
E aí ele propõe casamento a ela, e ela responde: que tal um noivado? Casamento é muito cedo. E aí eles vão ter um primeiro encontro. Esses encontros, os bilhetes, tudo isso está registrado num livro que chama Viagem a Florença, né? Viagem a Florença, do Marco Lucchesi, e o outro está no Saudade do Paraíso. Marco Lucchesi hoje é o diretor-presidente da Academia Brasileira de Letras. Era uma senhora delicadíssima, de uma fragilidade aparente, ou melhor, de uma fragilidade apenas física. Lembra Dulce Pandolfi e Graciliano. Porque dentro dela havia uma vontade férrea e um ímpeto vulcânico e uma coragem obstinada, e seus olhos diziam tudo. Como que de seus olhos e de suas mãos pudéssemos intuir um segredo, uma força e um desvão, como se neles demorasse apenas a vontade. Um velho de 23 anos e uma jovem de 84, ele cita 84, mas nessa época ela tem 82, preparando a cerimônia do chá. Nessa foto se vê Marco, Milton Freire, que tinha sido paciente também, era um colaborador, Anise e Rubens Correia. Aqui já temos, ainda no segundo setênio, outras, já começam a vir as homenagens em vida, né? Temos Ferreira Goulart entregando aí o prêmio entregando para ela o doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e uma frase, um texto aqui da doutora Gudrun, que eu acho muito bonito. Homens e mulheres centenários. Doutora Anise faleceu com 94 anos, né? São pessoas que juntam em sua pessoa 3 a 4 gerações. Doutora Gudrun, prestes a completar 90 anos no próximo dia 14, em seu livro Livres na Terceira Idade, Leis Biográficas após os 63 anos, nos dá uma importante lição. São construtores de pontes entre séculos. Em suas biografias, espelham-se as mudanças dos tempos, e a biografia individual torna-se biografia da humanidade. A respeito das homenagens recebidas, Nise, em seu discurso, agradecendo o reconhecimento pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em 87, sentindo-se profundamente sensibilizada, fala sobre Asclépios, o deus da medicina, na mitologia grega. Escavações arqueológicas na Ilha de Melos encontraram uma gigantesca cabeça, atribuída inicialmente a Zeus, mas, ao contrário do que se pensava, ela não transmitia a serenidade desse grande deus. Estudiosos, entretanto, observaram traços marcantes de sofrimento. Concluíram tratar-se de Asclépios, o deus que participava das dores humanas e cuja vocação era aliviá-las. E aqui, mais uma vez, ainda a gente vai ter Anise absolutamente forte, lutadora contra a farra do boi, né? E aí nós temos essa questão vida e morte, né? Quer dizer, Nise, quase no fim da vida, lutando ferrenhamente contra uma manifestação que sacrifica os animais em Florianópolis, né? E essa farra do boi aqui se opunha ferozmente contra isso. Ao mesmo tempo, essa busca do mito, né? Em Artaud, um dos poetas e pessoas mais sofridas que a gente conhece, né? E aí ela começa a escrever as cartas de Spinoza, lança esse livro, e o Marco Lucchesi é o seu primeiro Spinoza, o seu primeiro leitor. Ela nem a secretária dela lia antes do Spinoza, de Spinoza, entre aspas, do Marco Lucchesi, que tinha todo o direito de alterar e de propor nova edição, nova redação até para as cartas, né? Homenagem do primeiro Congresso de Psicoterapia Junguiana, lança o livro O Mundo das Imagens, que é belíssimo, e vai trabalhando nessa questão cada vez mais do trazer esse inconsciente à mostra, né? Nós estamos profundamente descendo nesse nível da morte, mas trazendo essa morte para que todos possam vê-la, né? Trabalhar esse inconsciente, né?
O tema da morte e da finitude será a ênfase deste último setênio, quando Nise se posiciona frontalmente contra a farra do boi. Agora você vai me permitir que eu me detenha com a sua ajuda diante do emocionante tema da morte, diz Nise. Impressiona-me que você não demarque fronteiras, ela está falando isso para o Spinoza, né? Entre a vida e a morte. O que importa, na sua visão, será a amplitude da eternidade conquistada e com ela o gozo da beatitude. E aqui ela traz um poema do persa Kabir. Ó amigo, busca-o durante a vida, conhece enquanto vives, compreende enquanto vives, pois na vida está a libertação. Se teu cativeiro não se romper enquanto viveres, que esperança de libertação haverá na morte? Em 96, com 91 anos, ela vai iniciar o 14º setênio, em que ela diz que, em uma das cartas a Spinoza, ela diz que está fazendo amizade com a morte, né? E a dificuldade que é isso, né? Vai falecer no dia 30 de outubro, às 14h55, no Hospital Miguel Couto, e a gente tem aqui um obituário da Folha de São Paulo, fala sobre um pouco a carreira dela, as realizações, em que ela foi idealizadora entre 40 e 50 da terapia alternativa para pacientes com distúrbios mentais, propondo arte em vez de choque elétrico, e o resultado da ousadia para a época teve repercussão internacional. Dizia que abominava tratamento tradicional aos pacientes psiquiátricos, eram práticas que associei à tortura policial. Aí temos algumas fotos da Nise da Silveira, em várias idades, e ela vai ainda, sobre o tema da morte, recorrer aos gatos, que é um dos últimos livros que ela escreve, Gatos, a Emoção de Lidar, porque Nise diz que os gatos, sobre a maneira de como os gatos sabem morrer, porque o homem não sabe morrer, muito poucos sabem. Não é a morte, é a antemorte que é terrível. Você cai nas mãos dos médicos. Querem fazer coisas para prolongar a vida que já acabou. Horrível. Tenho muito medo. 7 anos depois desse depoimento, Nise morreu de insuficiência respiratória. Luiz Carlos Melo diz: fui visitá-la no hospital e disse que ela iria sair dessa. Ao que respondeu: desta não escapo. Vou para outras galáxias. E aí, eu acho que esse é o selo comemorativo do centenário de Nise, que foi editado pelos Correios, em 1905, e essa frase que eu achei maravilhosa, né? Para navegar contra a corrente são necessárias condições raras, espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Vou andando pela vida fazendo rupturas. O poeta do espaço é um andarilho errante, ele salta de um planeta a outro, de uma estrela a outra, em grandes passadas. Ele não carrega nem cajado, nem sacola. É livre. Aqui nós temos os livros que ela produziu, né? E as datas respectivas de suas edições, e essa terceira edição aqui do Cartas a Spinoza, que deve ser lançado em breve. Teve um pré-lançamento, acho que foi em junho, lá na Academia Brasileira de Letras, com a condução do Marco Lucchesi. E aí, eu acho que, para terminar, diz: nosso enorme acervo de nada servirá, será coisa morta se não for estudado. Cabe a muitos, a vocês, esta tarefa, que exige ter diante de si, muitos anos pela frente, cuidar, defender este patrimônio, estudar, desenvolver nossos atuais métodos de pesquisa, tornando-os mais sistematizados e precisos, acompanhando sempre o desenvolvimento da ciência, que não para nunca. Vocês não perderão seu tempo. Estas imagens surgidas do inconsciente, do mundo primordial, têm muitas coisas a revelar sobre dinamismos da vida psíquica e sobre os mistérios da atividade criadora. Nise da Silveira, na revista Quaternio, ainda em 1973. Aqui nós temos as homenagens póstumas, várias delas, mas destaco aqui o projeto da Jandira Fegali
para a inclusão do nome dela no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, projeto que já foi aprovado pela Câmara Federal, está no Senado desde o início do ano, e criado na Câmara Federal um prêmio anual chamado Nise da Silveira de Boas Práticas em Saúde Mental, a ser conferido anualmente. Ele foi conferido ano passado, eu não sei como é que está neste ano. E talvez as maiores homenagens que a doutora Nise venha recebendo após a sua passagem para o plano espiritual sejam os constantes estudos, teses, artigos, livros, filmes e peças de teatro que têm sua vida e obra como tema. Certamente, no fazer deste trabalho, eu procurei e achei grande número de artigos e relativos, teses, trabalhos sobre ela, trabalhos sobre os trabalhos que ela fez, muito interessantes. Além disso, permanece a perseverança dos trabalhos realizados pelo Museu de Imagem do Inconsciente e na Casa das Palmeiras e de outros locais que desenvolvem suas atividades, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, estruturais e políticas para esse trabalho. Aqui nós temos a bibliografia das obras consultadas, né? E o filme. Esse foi um grande trabalho, me levou bastante tempo para fazê-lo, mas, ao mesmo tempo, me transformou profundamente. Me sinto profundamente agradecido às pessoas que me ajudaram, à escola que me proporcionou esse trabalho, essa possibilidade, e à própria doutora Nise da Silveira por ter existido e contribuído com tamanha fecundidade para o nosso país e para a humanidade. Muito obrigado. Parabéns, Rubens, pela apresentação. Nós temos muitos comentários, tanto no YouTube quanto aqui no chat do Zoom. Todo mundo te parabenizando pela excelente apresentação, o aprofundamento na sua pesquisa e muita gratidão. Muito obrigado. E não tem nenhuma pergunta assim, específica. Todo mundo adorou, amei, sensacional, espetacular. Não podia esperar menos de você. Belíssimo trabalho. E parabéns sempre por ter trazido a doutora Nise para todos. Obrigado também, Rubens. Muito obrigado a vocês que permitiram que isso acontecesse. Né? Doutora Angélica. Sim. Ô, Rubens, aqui no YouTube tem pessoas perguntando se você vai oferecer a gravação. Então, eu gostaria de responder que a gravação ela está no YouTube da escola, então ela está disponível. Quem não assistiu, não gostaria de assistir novamente, vai ficar disponível no canal do YouTube da escola. Muito obrigado, Rubens, por toda a sua dedicação, né, ao trabalho dessa grande personalidade. Eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, né, hoje, e fazer o convite para o mês que vem, nós teremos a Imaginação de Natal com a Tereza Cristina, e teremos uma convidada, que é a Marilda Milanese, que vai falar sobre o calendário da alma. Então, essa agenda, ela breve estará disponível na mídia da escola para vocês acompanharem. Rubens, você gostaria de finalizar com algum comentário, alguma palavra? Eu acho que já falei bastante. E eu gostaria de agradecer as pessoas que se inscreveram, as pessoas que estão aqui até esse momento, agradecer os meus colegas de turma que me incentivaram, e as pessoas que eu conheço, vários aqui, de momentos diferentes, diversos na minha vida, que eu vejo aqui na tela. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por me escutarem e pela delicadeza de não interromperem e pela delicadeza de proporem coisas que certamente estarei disponível para atender, para
responder, se for o caso. E agradecer, acho que é isso. E agradecer essa maravilhosa oportunidade de, pioneiramente, como foi Nise, abrir esse ciclo de biografias expostos por alunos da Escola Livre Antroposofia e Formação em Estudos Biográficos de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Não é, doutora? E assim, é isso. Eu queria de complementar você, Rubens, falar para o público que está aqui nos assistindo que o seu trabalho não termina. Esse foi apenas a apresentação. E a proposta depois que, numa aula, né, com o grupo, nós estaremos aprofundando toda essa biografia dentro da metodologia biográfica. Algumas coisas eu já preparei, já encaminhei. Né? Lembra aquele espelhamento dos 47 anos, que acho que foi interessante. Então, é só complementando que o seu trabalho não para aqui, nem o seu trabalho e nem dos alunos do Grupo 6, que esse trabalho foi apenas uma exposição da biografia dela, e que nós vamos dar continuidade, né, no aprofundamento do estudo da biografia dela dentro das leis biográficas, arquetípicas e individuais que cabem a ela, e você estará finalizando com a sua monografia. Né? Exatamente. Então, muito obrigado. E boa noite para todos por estarem presentes até o momento. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Gô. Boa noite, Lu. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos. Parabéns, Nilo, Boa noite, obrigado. Rubens. Boa noite, Parabéns, Rubens. cara. Ó, Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Parabéns. tchau, boa Muito noite a obrigado, todos. muito obrigado. Olha, é um desafio fazer o curso, viu? Façam, quem não tá ainda inscrito e tal, façam o curso, porque ele, além da questão da formação, que isso é uma questão opcional, mas é uma questão de autodesenvolvimento e muito profundo, muito profundo. Ele é um trabalho interno, incessante, de autoconhecimento, que nenhuma terapia consegue atingir. Acho que é isso uma grande lição desse curso. Legal. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigada, Rubens. Belíssimo trabalho, tá? Muito obrigado. Muita dedicação sua. Obrigada, doutora Angélica. Boa noite, Obrigada, Raquel. Tereza. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa Tchau, tchau, noite. Rubens. Parabéns. Muito obrigado. Tchau, Zago. Muito obrigado.